Eu queria te convidar a abrir a palavra em Mateus no capítulo 5. Quero que você abra bem o seu coração. Você que está aqui nesse culto, você que está assistindo ao vivo pela internet, você que vai assistir num outro dia nas gravações da internet. Que Deus possa falar tremendamente ao seu coração. Mateus no capítulo 5. Tem algumas folhinhas virando. Mateus capítulo 5. Amém? Todos acharam? Versículo 48. A palavra do Senhor diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estás no céu. Somente esse versículo, eu vou repeti-lo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estás no céu. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar a tua igreja diante de ti, quero apresentar a minha vida diante de ti, Senhor. Que a sua palavra seja nessa noite vindo de encontro aos nossos corações, segundo a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Eu quero me dispor de tudo aquilo que eu acho que sou, de tudo aquilo que eu penso que sou, eu quero totalmente colocar nas tuas mãos, Pai. Para que o Senhor venha me usar mais uma vez nessa noite, para que a tua palavra possa ser ministrada em cada coração nesse lugar, em cada ouvido que a sua palavra adentrar. Pai, em nome de Jesus, transforma essas vidas para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amados? Esse texto é interessante porque, se nós olharmos o texto, somente o versículo, dá a conotação de que nós podemos ser santos como Deus é. Porque o versículo diz: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que estás no céu. Então, se nós olharmos apenas para esse versículo, sem olhar o contexto, nós entendemos que eu e você, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas dificuldades, nós podemos ser perfeitos, como Deus é. Quando eu leio esse versículo, eu entendo que aqui Jesus ele está tratando com os seus filhos. E por isso eu quero que você abra a palavra lá em João, no capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Amém? Então o texto aqui, ele está falando para os filhos. Ou seja, para aqueles que um dia levantaram a sua mão, ou seja em casa, ou seja na igreja, ou seja numa reunião de jovem, e declarou a Jesus Cristo de Nazaré como único e absoluto Salvador da sua vida. É para esses que Jesus está tratando, provavelmente aqui para os discípulos. Porque o texto está dizendo: como é perfeito o vosso Pai. Se Deus é Pai, então nós temos que ser filho. E a única forma de ser filho é ter aceitado a Jesus Cristo de Nazaré como único e absoluto Salvador de nossas vidas. Amém? Depois eu leio também e diz que você pode ser perfeito, igual a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por exemplo, eu vejo às vezes o Anderson tocando e cantando e louvando a Deus aqui na frente. Eu vou usar o Anderson como exemplo. E ele tocando aqui, ele fecha os olhos e ele louva a Deus, e ele está sendo perfeito aos olhos de Deus. Porque creio eu que ele está entregando o melhor dele para Deus no momento em que ele está adorando. Eu chego em casa, eu pego o meu violãozinho com 1, 2 notinhas, desafinado, subo lá para a lavanderia de casa e começo a adorar a Deus. E ali eu estou sendo perfeito aos olhos de Deus, porque eu estou dando a Deus o meu melhor. Talvez você pense: poxa, mas o Anderson estudou, o Anderson fez isso, fez aquilo e você não. Mas não importa. O perfeito aqui no texto está justamente tratando de quando você se adentrar à casa de Deus, quando você for louvar a Deus, quando você for ouvir a palavra de Deus, você fazer o seu melhor para Ele.
Assim você estará dando toda a sua honra, toda a sua glória para Ele, e será perfeito aos olhos de Deus. Meu irmão, eu e você, por mais vezes que nós estejamos dentro da igreja, por mais campanha que nós façamos, por mais tempo de oração nós possamos passar na frente de Deus, nós jamais seremos perfeitos, como Deus é perfeito. Porque esse perfeito de Deus, ele é absoluto. Ele é uma característica de Deus. Que um dia nós iremos estar na glória com Deus, vendo Deus face a face, mas mesmo assim, nós não seremos tão perfeitos como Deus é perfeito. Mas o contexto aqui, ele está nos ensinando a quando formos fazer algo para Deus, que nós possamos fazer o nosso melhor. Se você não está fazendo o seu melhor para Deus, então aos olhos do Altíssimo, você não está sendo perfeito. Então passe a ser perfeito aos olhos de Deus. Faça sempre o seu melhor. Independente se talvez quando eu cantar lá na minha lavanderia, talvez os vizinhos tampem os ouvidos. Eu não me incomodo com isso, porque eu não estou cantando para eles. Eu estou cantando para Deus. E Deus conhece o meu coração. Amém? Você entende isso? Você tem sido perfeito aos olhos de Deus? Eu ouvi um amém? Glória a Deus. Meu irmão, na nossa vida, nós podemos vivê-la de duas formas. Ou nós podemos viver de uma forma carnal, ou podemos viver de uma forma espiritual. Essa escolha é minha e é sua. Você decide a forma como você vai viver. Eu queria que você abrisse um texto que está lá em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Só seguir para frente, depois de Efésios, antes de Apocalipse, depois de Gênesis, você vai encontrar Gálatas. Amém? Todos acharam? O versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro que, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Até aqui. Aqui fala de viver em espírito e de viver na carne. Diz quais são as obras da carne. Viver na carne significa viver segundo a minha e a sua vontade, segundo o nosso desejo, esquecendo as coisas que são de Deus. Por exemplo, nós podemos viver uma vida e não querer vir à igreja, não querer orar, não querer jejuar, não querer buscar a presença de Deus, querer apenas as coisas que satisfaçam a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. Muitas vezes, a pessoa que vive na carne, ela não se incomoda com o que Deus acha ou deixa de achar, mas ela quer apenas viver segundo o seu bel prazer, segundo a sua própria vontade, buscando somente as coisas que vos agradam. Por exemplo, às vezes de madrugada o Espírito Santo vem e te acorda para orar. E ele começa ali cutucar você, e você não sabe por que você perdeu o sono muitas vezes. Meu irmão, às vezes o Espírito Santo está te chamando para orar, e você não consegue discernir. A sua alma, a sua carne, a sua vontade quer continuar na cama, principalmente nesse friozinho que faz Ribeirão Pires. Mas o nosso espírito, ele quer dobrar os joelhos e ouvir a voz do Senhor, porque ele sabe que é o único caminho que nos leva à verdade, que nos leva a uma nova vida. Amém? Então viver na carne significa viver segundo a nossa vontade, e viver no espírito significa viver segundo a vontade de Deus. Em João no capítulo 4, versículo 23, João Batista declara assim: que Deus cresça e que eu diminua.
Quando nós vivemos uma vida em espírito, nós não nos importamos com o que a nossa carne deseja, mas nós queremos dia a dia, estar na presença de Deus, independente de quanto isso nos custe, independente daquilo que tenhamos que fazer, nós queremos mais e mais buscar a presença de Deus, porque entendemos que na presença de Deus, o que Deus pode nos dar é muito melhor e muito maior do que aquilo que a nossa vontade carnal pode nos dar. Então, quando nós buscamos a Deus de uma maneira verdadeira, nós começamos a viver uma vida espiritual. Viver uma vida espiritual não significa que você precisa estar todos os dias na igreja, que você precisa orar 24 horas por dia durante 365 dias por ano. Não é isso viver uma vida espiritual. Mas viver uma vida espiritual na presença de Deus significa você morrer para as suas vontades e viver para a vontade do Senhor. Significa você começar a buscar a Deus através da oração, começar a buscar a Deus através da palavra, através do louvor, através de uma verdadeira entrega, ter um coração puro, um espírito reto, quebrantado à vontade de Deus. E aí você começa a viver uma vida espiritual, que agrada a Deus, mas muitas vezes vai desagradar a nossa vontade. Mas é assim que funciona, porque o texto diz que a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. Porque os dois querem coisas diferentes. Amém? Amém? Você tem vivido em espírito? Ou não? Não responda, só reflita. Essa é uma palavra para que a gente possa refletir, para que a gente possa entender a vontade de Deus na nossa vida. Segundo tema, vida espiritual baseado em santidade. Volta lá para o texto. Mateus, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra santificação gera um certo receio em algumas pessoas, que trazem consigo um conceito errado sobre essa doutrina. Veja alguns tipos de medo. Alguns dizem que santificação é apenas para os mais maduros, para aqueles que já têm um tempo vivendo dentro da palavra de Deus. E eles até declaram assim: puxa, eu já tentei ser santo, mas eu não consigo. Isso aí é para quem tem conhecimento, para quem faz teologia, para quem é pastor, para quem é ministro, mas eu já tentei e não consegui. Eu conheço tantas pessoas que falam dessa forma, que entendem ser santo, ser santificado dessa forma. Quando eu tiver 10 anos talvez eu consiga, mas hoje eu já tentei, e aí desiste pelo caminho. Um outro tipo de medo, tem algumas pessoas que dizem assim: se eu quiser agradar a Deus, vou ter que acertar algumas áreas da minha vida. Isso é a mais pura verdade. Mas então essa mesma pessoa diz assim: então eu não vou ler a Bíblia, porque todas as vezes que eu ler a Bíblia, eu vou ver algo que Deus vai falar para mim mudar. Então eu não vou ler para mim não ficar sabendo o que eu estou fazendo de errado. Então assim eu vou agradar a Deus. E tem pessoas que vivem dessa forma. Elas deixam de entender aquilo que Deus tem para a sua vida, porque elas não querem errar com Deus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa palavra que hoje está nas nossas mãos, aonde o Espírito Santo de Deus usou diversas pessoas para escrevê-la, ela vem para confrontar o meu e o seu modo de vida. Ela vem para nos mostrar que em muitas áreas das nossas vidas nós vivemos de uma forma errada a vontade de Deus. Então ela vem para confrontar, para mudar. Então quando nós lemos muitas vezes a palavra, independente do tempo em que você tem na casa de Deus, Deus sempre vai te mostrando algo novo, algo que você precisa ser transformado. Você começa a caminhar dia a dia, e o Espírito Santo vai te revelando: olha, aqui você precisa mudar, aqui você precisa mudar. E quem vai mudar não é Ele apenas vai te capacitar a entender e o que você precisa fazer. Mas viver uma vida espiritual em santidade significa verdadeiramente tomar posse daquilo que Deus tem para nós e viver essa vida dia após dia, dia após dia. Quem aqui não está cansado? Eu levanto todos os dias às 4h20 da manhã, ando 3 quilômetros até a estação, chego em casa por volta das 18 horas, todos os dias. Mas eu glorifico a Deus por Ele ter me aberto essa porta de emprego, por eu poder estar trabalhando e através desse emprego que Deus abriu, eu posso sustentar a minha família e comprar as minhas coisas.
Mas a dificuldade ela tem para cada um. Talvez pessoas aqui acordem mais cedo, talvez pessoas acordem mais tarde, mas talvez a intensidade do trabalho de cada um é diferente. Mas isso não muda a forma de ouvir e de servir a Deus. Quando estamos aqui, todos nós, segundo o texto de João, no capítulo 1, versículo 12, somos filhos de Deus. E como filhos, com certeza, o Pai que é perfeito vai nos repreender, para que nós possamos ser, no mínimo, perfeito para Ele. Ou seja, fazer a vontade dEle, fazendo sempre o nosso melhor. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. O que então não é santificação? Santificação não é um sinônimo de perfeição. Não há dúvida que o nosso Deus é santo, perfeito, e ele diz, sede santos porque eu sou santo. Mas isso não quer dizer que seremos perfeitos totalmente como Ele é. Muitas vezes as pessoas acham que por estar tanto tempo na igreja, elas já são deuses. As pessoas acham que muitas vezes, se elas não estiverem presentes dentro da igreja, então as coisas não vão acontecer, porque elas são os santarrões da igreja, elas são aquelas pessoas que fazem tudo, e dentro dessa pessoa existe uma soberba muito grande, porque jamais nós seremos perfeitos, ou santo, como Deus é santo. Mas existem pessoas que se acham assim. Não quer dizer que ficamos impossibilitados de pecar. Eu já ouvi pessoas amarrando o pecado. Pessoas que às vezes cometem um pecado aqui, o mesmo ali, o mesmo ali. Às vezes ela levanta e fala assim, esse pecado está amarrado na minha vida. Se você não decidir, você vai continuar pecando. Você vai continuar fazendo esse mesmo pecado e continuando a pecar. E continuando a não ser transformado. Tem pessoas que pensam exatamente dessa forma. Santificação não é um remédio mágico. Não é um lugar onde nós vamos chamar vocês a vir aqui à frente e vamos orar e a partir desse momento você vai ser santo. Você não vai pecar mais e você não vai errar mais. Isso não funciona dessa forma, mas existem lugares que fazem isso. Existem pessoas que oram e falam, a partir de hoje a sua vida mudou e você nunca mais vai pecar na sua vida. Meu irmão, isso é mentira, isso é heresia, isso é um sofisma. Nós vivemos num mundo onde o pecado acontece todos os dias, mas a nossa função é buscar em Deus força para nós errarmos menos a cada dia. Mas nós sempre vamos errar. Nós somos humanos. Nós carecemos da glória de Deus, carecemos da graça de Deus, carecemos do poder de Deus para que a gente fique de pé e continue a caminhar dia após dia. Amém? Então, o que é santificação? As palavras mais utilizadas entre as línguas originais bíblicas para exprimir o sentido de santificação são kadosh, no hebraico, e agios, no grego. As duas palavras trazem o pensamento fundamental de separação, dedicação, consagração a Deus. Existe também a ideia de uma transformação interna, que gradualmente resulta em pureza, retidão moral, expressa numa vida externa de bondade e piedade. Poderíamos então dizer que santificação é o desejo de nos separar daquilo que desagrada a Deus, optando conscientemente pela ação de obedecê-lo na força do Espírito Santo. Meu irmão, tem muitas coisas na nossa vida que sozinhos nós não conseguimos mudar, nós não conseguimos transformar. Mas por isso, quando Jesus subiu ao céu, Ele disse que enviaria o Consolador. E esse Consolador, Ele habita dentro de você. Você hoje é morada do Altíssimo. Você que é filho desse Deus. Você que é filho desse Pai. Desse que tem transformado a nossa vida. E esse Espírito Santo, Ele nos mostra tudo aquilo que precisamos fazer e mudar. E muitas coisas que nós não conseguimos, Ele nos capacita. Mas o passo tem que ser meu e seu. Santificação significa separação. Quando pegamos algo e separamos, por exemplo, quando misturamos o óleo com a água, eles não se misturam, eles ficam separados. E a nossa vida, quando verdadeiramente nos convertemos a Cristo, então nós começamos a negar algumas coisas que vivemos dia a dia, que entristece o coração de Deus. E com isso nós vamos nos santificando, dia após dia. Amém? Quando começa a santificação? Quando você toma uma decisão de mudar de vida.
Vemos pessoas dentro da igreja que estão há 1, 2, 5, 10, 15 anos, pessoas que estão ao redor do mundo, que não vivem uma vida de santificação. Que os pecados que antes eram lá atrás continuam os mesmos. Por quê? Porque verdadeiramente não tomou posse daquilo que Cristo fez por ele. Porque verdadeiramente continua tendo uma vida como era lá atrás. Sem mudança, sem transformação, sem querer verdadeiramente mudar. Efésios no capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Glória a Deus. Queria que você abrisse em Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28. A palavra de Deus diz assim: os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas os que endurece seu coração virá a cair no mal. Meu irmão, Deus sabe que nós somos pecadores e que nós erramos, mas o que Ele espera de nós é que verdadeiramente viemos a nos arrepender e mudar o rumo. Existe uma história que exemplifica bem isso. Antes de nos convertermos a Cristo, era como se nós fôssemos um porquinho. Você pode pegar um porquinho, levar para sua casa, dar um banho nele, lavar ele com shampoo, com condicionador, com sabonete. Fazer assim, ele pode até ficar cheiroso. Mas no momento em que você colocar ele para fora de casa e soltar ele, ele vai voltar para a lama. Por quê? Porque é a natureza dele. Porque a natureza do porco é viver na lama. E se nós verdadeiramente não mudarmos essa forma natural que antes vivíamos, nós vamos continuar vivendo no pecado, continuarmos vivendo na lama. Existe uma outra história que diz assim: antes de conhecermos a Cristo, nós andávamos como num quarto escuro. E nesse quarto escuro nós andávamos tropeçando nas cadeiras, na mesa, na cama, no sofá. Você andava pela casa e andava tropeçando. Aí você aceita Jesus um dia. De repente Jesus vem e põe uma lâmpada de 40 watts naquele quartinho. Então você começa a enxergar algumas coisas na qual antes você tropeçava. E aí você começa a se desviar daquelas coisas. E conforme você começa a buscar a Deus, conforme você começa a ler a palavra, a estudar a palavra, a vir nos cultos, Jesus vai aí, tira aquela lâmpada de 40 watts e coloca uma lâmpada de 60. Aí você começa a enxergar um pouquinho mais das coisas que você tropeçava. E assim, consecutivamente, Jesus vai transformando e vai aumentando a intensidade daquela luz. Meu irmão, e você começa a caminhar sem tropeçar tanto quando antes de você ser convertido. Isso é mudança, isso é transformação. Quantas coisas, talvez, se você parar agora e começar a refletir, você vai ver que você já não faz mais. Quantas coisas você vai ver que você já mudou, já foi transformado. Mas quantas vezes chegamos mais perto de Cristo, que é a luz, e enxergamos em nós cada vez mais sujeira, que precisamos ser transformados e mudar e nos limpar. Talvez você está numa distância de Cristo, que talvez todas as suas sujeiras já foram limpas. Mas experimente dar um passo, dar 2 passos, caminhar em direção a Cristo, que você vai ver que vai começar a aparecer novas sujeiras. Sujeiras que antes você não percebia, antes não aparecia, porque talvez tinha pouca luz. E aí você começa a ser transformado e mudado. Amém? Glória a Deus. A palavra perfeito no texto de Mateus, no capítulo 5, versículo 48, no grego, ela quer dizer telelos, tekelos, e em hebraico ela quer dizer teleios. Significa completo em várias aplicações de trabalho, esforço, crescimento,
caráter mental e moral, integridade, objetivo, propósito concluído, aquilo que chegou ao seu fim, limite, consequentemente completo, cheio, sem faltar nada. É aquilo que eu disse, meu irmão. Quando nós entramos na casa de Deus e adoramos a Deus, quando você entra no seu quarto e adora a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, muitas vezes você não precisa de alguém tocando ou cantando. Você começa a entoar hinos e louvores a Deus ali naquele cantinho, e Deus começa a receber e se manifestar na sua vida, e começa a te transformar. Quantas vezes eu estava em casa sozinho, eu começava a rolar no quarto sozinho, e falar com Deus, e buscar, e daqui a pouco coisas maravilhosas aconteciam. Quantos aqui já tiveram experiências com Deus na sua casa, no seu quarto, no seu carro? Quantas vezes eu tive que parar o carro porque eu estava chorando na presença de Deus, e tinha que parar porque senão eu batia o carro. Deus, Ele está com você em qualquer lugar que você está, e não apenas na igreja, mas é preciso buscá-lo. Há um texto em Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Existe um segredo em buscar a Deus, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Talvez se os músicos entrassem aqui, pegassem o violão, vamos cantar qualquer coisa, vamos tocar aí. Um tocava em sol, outro em lá, um cantava aqui em sol, sei lá, em que nota. De repente você fala, puxa, mas parece que está uma bagunça isso aí. Precisa haver uma preparação, precisa haver um processo de santificação para que as coisas aconteçam. Precisamos caminhar para a presença de Deus, para que as coisas venham a acontecer na nossa vida. Amém? Mateus 5, versículo 1. Aqui Jesus ele está ensinando os seus discípulos. E esse sermão da bem-aventurança, esse sermão do monte, ele vem a ser contrário a tudo aquilo que havia na época. Porque na época os bons eram aqueles que tinham dinheiro, que tinham posição, que eram os donos, que tinham empregados. Esses eram os bons. E quando Jesus começa a ministrar essa palavra para os discípulos, ele começa a falar exatamente o contrário. O versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se deles e os seus discípulos. E abrindo a boca ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meu irmão, quantas pessoas aí fora têm um conceito de ser alguma coisa? Você precisa ter dinheiro, você precisa ter uma posição, você precisa ser talvez um político, ou ser um rei, ou ser tantas coisas. Quando Jesus está ensinando aqui os seus discípulos, ele quebra esse paradigma, e ele mostra que quando você busca o reino de Deus, você precisa ser uma pessoa de coração quebrantado na presença dele. Uma pessoa simples, uma pessoa que verdadeiramente o busca por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele pode fazer na sua vida. Amém? Versículo 13, Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, para no velador da luz todos que estão na casa. Assim resplandeça a luz diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Aqui Jesus diz para os discípulos que eles são o sal da terra, que eles são aqueles que têm que fazer a diferença na terra. As mulheres e também os homens que sabem cozinhar, sabem que se você pegar um arroz e colocar muito sal, você não vai conseguir comer. E também se você pegar esse mesmo arroz e colocar pouquinho sal, ele vai ficar insosso, ele vai ficar sem gosto. Talvez é o que eles servem nos hospitais, quando a pessoa fica internado. Mas o que Jesus está dizendo, olha, você precisa fazer a diferença naquilo que você vive, no modo como você vive. Independente do lugar aonde você está, você precisa fazer a diferença.
Você precisa ser diferente. Versículo 21, Jesus ensina sobre a ira. Versículo 27 fala sobre o adultério, sobre a luxúria. No versículo 31, Jesus ensina sobre o divórcio. Versículo 33, Jesus ensina sobre os juramentos. Mas a partir do versículo 43, Jesus diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amais o vosso inimigo, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. É interessante que, às vezes é muito difícil perdoar uma pessoa, quando ela nos faz um mal. E no mundo as pessoas vivem dessa forma. Eu já ouvi muitas pessoas dizer: olha, eu perdoo o pastor Fernando, mas é ele lá e eu aqui, eu não vou mais pescar com ele. Porque ele me fez assim, eu estou perdoando, mas eu não quero mais estar na presença dele. Aqui Jesus faz exatamente o contrário. Você quer perdoar? Você tem que perdoar o seu inimigo. Porque se você perdoar aqueles que somente te fazem bem, isso não vai te valer de nada. Aqueles que sempre estão perto de você. Mas aqueles que te fazem mal, estes sim, você precisa perdoar. Para quê? Para que você possa ser perfeito aos olhos de Deus. Para que você possa fazer a diferença onde quer que você esteja. E ainda, ele, seguindo o texto, ele diz assim, versículo 45, para que sejais filhos do Pai que estás no céu, porque Deus faz o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. Quantas vezes eu, Samuel, já cheguei diante de Deus e falei: Deus, por que as coisas só acontecem para os outros? Por que os outros conseguem tantas coisas e eu não consigo nada? E eu, nesse começo de conversão, eu começava a questionar a Deus. Por que as pessoas têm e eu não? Mas o texto está dizendo que Deus faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. Faz descer a chuva sobre os bons e sobre os maus. Isso não é o que faz a diferença para vir a chuva ou o sol. Deus derrama sobre todos. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu próprio Filho para todos aqueles que creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Meu irmão, Deus ele deu o seu próprio Filho, o melhor que Ele tinha, não apenas para mim e para você que estamos dentro de uma igreja, mas Ele deu o seu próprio Filho para todo mundo, para todas as pessoas que têm os pés pisando nesse planeta. Ele deu o Filho, para que todos possam ver que existe um modo diferente de viver. Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante que, segundo esse texto, do versículo 43 ao 48, eu conheço algumas pessoas, não dessa igreja, mas da onde eu trabalho, pessoas que são amigos assim inseparáveis, mas de repente um desses amigos, eles não concordam com um pensamento ou com uma atitude e daqui a pouco já não são mais amigos. Como é fácil para o ser humano deixar a pessoa de lado simplesmente porque essa pessoa não concorda com o que ele pensa ou com o que ele acha. Eu não estou dizendo da pessoa que está fora da palavra, mas estou dizendo muitas vezes nós somos diferentes uns dos outros. Nós somos pessoas que pensamos de forma diferente e nós temos que respeitar. Assim como o Anderson vem aqui e toca, e assim como eu toco em casa, os dois estão tocando para Deus. Talvez você pregue e você fala: puxa, eu não me considero um grande pregador, eu, Samuel, mas pela misericórdia de Deus eu estou aqui. Talvez você fala: puxa, eu nunca vou estar lá na frente pregando, mas Deus talvez não quer que você esteja pregando aqui, quer que você esteja pregando no seu trabalho, no banco, na rua, para o seu vizinho, na escola, dando um bom testemunho de Cristo, daquilo que Cristo fez na sua vida. E dessa forma nós vamos nos santificando perante a presença de Deus. Como podemos ser perfeitos? Essa é a pergunta. Eu escrevi algumas coisas aqui, 4 tópicos. Primeiro, em termos de caráter. Nessa vida nós não podemos atingir a perfeição, mas podemos aspirar ser como Cristo, tanto quanto seja possível. Ou seja, Cristo é o nosso alvo. Eu sei que jamais eu vou ser como Cristo, mas Ele vai continuar sendo o meu alvo.
Ele vai continuar sendo aquele que vai me dar esperança, aquele que vai me fazer prosseguir, aquele que vai me fazer continuar caminhando. Segundo, em termos de santidade, devemos separar-nos dos valores pecaminosos do mundo, como fizeram os fariseus. Mas, diferentemente deles, devemos dedicar-nos a fazer a vontade de Deus ao invés de estabelecer a nossa, e devemos demonstrar amor e misericórdia de Deus ao mundo. Terceiro, em termos de maturidade, não podemos alcançar um caráter semelhante ao de Cristo. É uma vida santa de uma só vez, mas devemos crescer em direção à maturidade cristã, para sermos completos, da mesma maneira que um bebê, uma criança, um adolescente e um adulto pensam e agem de maneiras distintas, de acordo com o seu grau de maturidade. Deus espera que tenhamos comportamentos diferenciados, que reflitam nosso desenvolvimento espiritual. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e queremos ser igual a essa pessoa. Dentro da igreja, às vezes uma pessoa que prega bem, uma pessoa que canta bem, uma pessoa que faz algum ministério bem. Mas, muitas vezes nós não vamos ser igual. Porque o que Deus tem para nós é diferente. É algo diferente, é um outro valor, é um outro dom, é uma outra especialidade. E muitas vezes nós não crescemos porque queremos ser o que Deus tem para o outro. E muitas vezes não ouvimos o que Deus tem para nós. E aí nós ficamos parados. E o quarto, em termos de amor, podemos procurar amar uns aos outros tanto quanto Deus nos ama. Podemos ser aperfeiçoados se nosso comportamento for apropriado ao nosso nível de maturidade. Caminhamos em direção à perfeição, cientes de que ainda temos muito a aprender e crescer. Assim, nossa propensão e pecar jamais deve ser nosso esforço de parecermos mais com Cristo. O Senhor conclama todos os seus discípulos a se superarem, elevando-se acima da mediocridade e amadurecendo em todas as áreas, a fim de ser como Ele, aquele que se esforçaram para atingir a perfeição. Um dia serão semelhantes a Cristo. Amém, queridos? Queria que você abrisse a palavra de Deus em João, capítulo 16. Capítulo 16 do Evangelho de João. O versículo 7 diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito de vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Meu irmão, quando Jesus subiu aos céus, ele nos enviou o Consolador, aquele que já habita dentro de mim e dentro de você. Mas esse Espírito Santo, quanto mais você o busca, mais ele revela para você das coisas de Deus, e mais ele transforma a sua vida. Amém? Eu quero ler um último versículo, e eu queria orar por vocês. Esse versículo está em Efésios, no capítulo 5. É um texto muito conhecido. Depois do livro de Gálatas que você abriu, Efésios, capítulo 5. A santificação, meu irmão, ela é uma decisão sua e minha. Ela tem que ser vontade sua de se separar para as coisas de Deus. O versículo 14 de Efésios 5 diz assim: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.
Versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meu irmão, o interessante é que no versículo 5, 48 de Mateus, o que nós lemos lá, Jesus ensinando aos seus discípulos e dizendo assim: sede, pois, perfeitos, como o Pai que estás no céu é perfeito. Ali Jesus está falando, vocês têm que querer ser perfeito, vocês têm que buscar a perfeição. É o mesmo que o texto está dizendo aqui em Efésios, no capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito. Se vocês quiserem andar verdadeiramente no Espírito, profundamente no Espírito, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que nós vamos orar para você, o Espírito Santo vai vir, vai te encher e você vai começar a sair nas nuvens. O texto está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo. É preciso buscar, é preciso pagar um preço. Quanto mais cheio do Espírito você estiver, mais santificado a sua vida estará. E eu queria orar com vocês.